as novas gerações, elas talvez tenham pegado um resquício, talvez um espectro da TL dentro da igreja. Não sei qual é a sua opinião, se ainda está forte, se não está forte. Queria ouvir isso. Como é que está isso? E não só ela, pelo visto você entende que ela não é um dos mais graves problemas da igreja hoje. Queria que você fizesse um panorama da igreja católica hoje. Para quem está ingressando, porque muita gente está voltando para a igreja e entra nas paróquias e não consegue entender muito bem o que se está passando, né? Não, eu acho que ela é um dos mais graves problemas. Eu só não acho que é o único. Sim, sim. Entende? Não dá para reduzir tudo à teologia de libertação. Sim. E também há um problema que é o seguinte: há muitas modalidades de teologia de libertação. Claro. Por exemplo, os dois irmãos Boff. Os dois irmãos Boff são teólogos da libertação e têm desavenças entre si por concepções, um menos radical, o outro mais radical. Então, isso às vezes faz a pessoa perder um pouquinho a noção do que é que são os erros dentro da igreja. Mas qual é a leitura que eu faço hoje em dia? Por muitas razões, e pelas denúncias, inclusive, que a teologia de libertação sofreu. Por exemplo, eu posso dizer, nós temos o professor Plínio Corrêa de Oliveira, com 2 pessoas da TFP, escreveu um livro que teve muita repercussão, que era uma denúncia das SEBs. Mostrava toda a estrutura das SEBs, mostrava toda a doutrina que eles tentavam esconder, que era uma doutrina claramente inspirada no marxismo, em que o reino que eles pregam, que é o reino, eles chamam do reino, a pessoa fica julgando que é o reino de Deus, não, mas é um reino material e que parte dos princípios marxistas. Bom, essas denúncias, houve em muitos países da América do Sul, muitos trabalhos, por exemplo, mostrando como a esquerda católica colaborou para levar o Allende ao poder no Chile, como eles inspiraram guerrilhas, por exemplo, no Uruguai. Todas essas denúncias fizeram muitos católicos abrir os olhos. E à medida que os católicos foram abrindo os olhos, e à medida que essa teologia da libertação foi se radicalizando, muitos católicos foram ficando assim assustados. Eu disse, mas espera aí, isso aqui não é propriamente a igreja que eu aprendi em casa. Pessoas, por exemplo, que eram proprietários e que iam a uma igreja e eram insultados, o padre dizia que eles eram os criminosos. A pessoa disse, bom, espera, eu venho aqui a uma igreja, a igreja sempre ensinou isso, agora vem um padre e diz que eu sou um criminoso, quando eu ajudo as pessoas. Bom, isso tudo foi fazendo com que muita gente fosse recuando e fosse pulando fora desse barco e vendo o seguinte: eu estou sendo manipulado por sacerdotes, por bispos, que estão usando os instrumentos da igreja para manipular os católicos. E isso fez com que muita gente voltasse para trás. Nós temos, depois disso, um crescimento de grupos carismáticos que voltam a valorizar, por exemplo, certos aspectos da piedade tradicional da igreja, por exemplo, a recitação do rosário, que é algo que os teólogos da libertação vão abandonar completamente. Eu, uma vez, estava conversando com um sacerdote de Goiás, e que era tinha ali a influência de Dom Tomás Balduino, que era um bispo muito conhecido, talvez dos mais radicais da teologia de libertação. Bom, e ele acabou com todas as obras de piedade, com todas as procissões, etc. Mas o povinho fazia. Por quê? Porque eles ainda tinham um certo resquício. Então eles organizavam as procissões, eles recitavam o rosário, e isso foi criando uma frincha dentro desse clero progressista em relação aos fiéis. Por que não gostam do terço? Qual que é o problema deles com o terço? É bom perguntar para eles, né? Mas, no fundo, porque eles acham que isso são tudo atos de piedade sem sentido. Ou seja, a concepção espiritual e transcendente da Igreja, em que os santos falam de todas as coisas, porque, por exemplo, nós vemos São Tomás, ele fala das formas de governo, ele fala da maneira de organizar a cidade, mas depois ele fala do Santíssimo Sacramento, ele fala das coisas transcendentes, das ordens angélicas e tudo mais. Então, há uma visão de conjunto dessa criação de Deus. Eles não, eles acham que o seguinte, que a piedade é uma coisa um pouquinho para satisfazer um ego. E não é. A piedade é uma coisa objetiva. O recitar o terço é uma coisa objetiva. Há graças que a pessoa recebe, há uma impostação que
que ela tem diante do divino. Então, por isso eles combatiam muito, porque era preciso fazer uma igreja popular. Quer dizer, o popular não era... O povo, na realidade, gostava de outra coisa, mas o popular dele é uma concepção marxista do povo, né?